tá bom? As obrigações do casamento. Vamos pensar sobre isso esta noite. Então, 1 Coríntios capítulo 7, a partir do verso 1, vai dizer assim: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, ou fornicação, tá bom? Ou prostituição, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão, e não por mandamento. Amém. Vamos orar? Maravilhoso Senhor, em nome de Cristo Jesus, ó Pai, nós estamos diante do Senhor e te pedimos, Pai, que venha iluminar a nossa mente na noite deste dia, a fim, ó Deus, de podermos compreender aquilo que o Senhor deseja instruir cada um de nós que aqui estamos. Abençoa, Senhor, esta noite, glorifica o Teu santo nome sobre nós. Opera, Senhor, lá no mais profundo do nosso ser, a fim, ó Deus, de que sejamos, Pai, transformados, sejamos conformados à imagem de Cristo, Senhor, para que possamos, Senhor, tomar sobre a nossa vida toda a Tua vontade e assim glorificar a Ti, Senhor. Opera nesta noite, Senhor, na nossa vida e na vida daqueles também que estarão, ó Deus, em algum outro momento, Senhor, contemplando esta mensagem. Que o Senhor abençoe, ó Deus, a todos que aqui estão, também a mim, Senhor, com a sabedoria do alto para expor aquilo, Senhor, que falaste ao meu coração, para esta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Bem, meus irmãos, esta noite aconteceu uma adversidade, das obrigações do casamento sobre a minha vida, e por isso que eu estou com essa mão enfaixada, tá certo assim? Eu estava ajudando nas tarefas domésticas e de repente um copo resolveu se quebrar. Aí perfurou a minha mão de uma forma profundazinha e eu tive que então enfaixar a mão. Então não se distraiam com isso não, tá bom? Mas preste atenção naquilo que Deus deseja falar conosco esta noite em nome de Jesus. Bem, quando duas pessoas, um homem e uma mulher, se enamoram e resolvem então assumir um compromisso de noivado com a pretensão de contrair um matrimônio ou casar-se, eles devem ter em mente que certas obrigações devem ser vivenciadas por eles a partir da união matrimonial que acontecerá em um determinado dia. Eu sei que para muitos de nós aqui que já somos casados, nós não tivemos oportunidade de sermos instruídos acerca disto. Mas aqueles que ainda irão se casar, tá bom? Já devem ter em mente que um casamento trata-se de uma aliança, feito entre um homem e uma mulher, a fim de que os dois se tornem uma só carne. Porque essa foi a instituição de Deus, quando Ele criou o homem do pó da terra, e então, depois deu um sono profundo a ele, tirou uma de suas costelas, fez a mulher, trouxe para ele, e assim ele disse, que o homem deixará pai e mãe, unir-se-á sua mulher, e os dois serão uma só carne. Portanto, já não serão mais dois, mas uma só carne. E o que Deus uniu, não separe o homem. Sabemos também que devido à entrada do pecado, o próprio casamento, por conta da natureza pecaminosa do ser humano, sofreu e até hoje sofre, tá bom? Ataques ferrenhos para que ele não venha a cumprir o seu propósito original daquilo que Deus realmente tensionou para o homem, para a mulher, para o casal. Entretanto, uma vez que Deus enviou o seu Filho à terra para restaurar todas as coisas,
E nós, enquanto cristãos, que aqui estamos, confessamos Jesus, já recebemos Ele como Senhor e Salvador, como cantamos ainda há pouco, nós fomos reconstruídos, a fim de que o propósito de Deus seja estabelecido na nossa vida. E uma das coisas que Deus tem para nós, tá bom? Acerca do casamento, são as obrigações que o casamento traz. Então, esta noite eu vou estar falando sobre as que estão contidas no capítulo 7, 1 Coríntios. Nós lemos uma pequena porção de texto onde há uma obrigação importantíssima para o casal. Depois nós vamos pensar em outra porção desse texto, onde tem outra também obrigação importante. Depois vamos pensar em outra porção do texto, onde tem outra obrigação importante para aqueles que são casados, ou para aqueles que irão se casar, que já vão estar sendo instruídos acerca disto. Isto também é importante para nós, porque uma vez que você ouviu isso, você agora precisa viver isso, porque esta é a vontade de Deus para todos os que estão casados. Amém? Então, se alguém aqui, tá bom, for confrontado e não estiver realmente vivenciando isso no seu dia a dia, arrependa-se, ponha-se diante de Deus e proponha fazer aquilo que a palavra de Deus ordena, porque é seu dever, é sua obrigação, enquanto cristão, submeter-se à palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus por isso? Muito bem. Então, olhando para o texto que nós acabamos de ler, o capítulo 7 da carta aos Coríntios, é uma resposta que Paulo dá aos crentes desta igreja que escreveram a ele com certas indagações, com certas perguntas. Na verdade, cada parte dessa carta responde a certos questionamentos que estavam acontecendo na igreja e que precisavam de instrução. E no capítulo 7, Paulo vai tratar sobre casamento. E aí ele divide esse capítulo 7 em casados os dois que são casados crentes, entre o casal que tem um crente e um descrente. Também vai falar de solteiros e de viúvas também, de virgens, tá bom? Também ele vai falar nessa carta, no capítulo 7 de Coríntios, né? E aí ele vai traçando os pontos para que todo mundo possa se orientar acerca da vontade de Deus para o casamento. E na porção que nós lemos, o texto vai dizer assim, ele começa, tá bom, a responder o que escreveram para ele, e ele diz, é bom que o homem não toque mulher. Quando Paulo diz que é bom que o homem não toque mulher, nós já entendemos que ele está dizendo assim, é bom que o homem permaneça solteiro, ou não case, tá bom? Agora, por que ele diz isso, se Deus, no princípio, disse que não era bom que o homem estivesse só? Então, isso não pode ser uma contradição. Então, o que Paulo tinha em mente em dizer que era bom que o homem não tocasse mulher, ou ficasse solteiro? Na própria elaboração das suas argumentações do capítulo 7, ele vai dizer que ele quer poupar as pessoas das preocupações que um casamento traz. É por isso ele aconselha que é bom que o homem não tocasse a mulher. No entanto, por causa da própria necessidade humana, por causa da impureza, da fornicação, da necessidade de um ato sexual que Deus criou para o homem e para a mulher, então é melhor que ele possa fazer a coisa certa. E o melhor, a solução é casar. Então, se qualquer um, tá bom, não consegue se ater, ou manter-se casto, ou ter o dom do celibato, algo que vem da parte de Deus para o ser humano, tanto para o homem quanto para a mulher, tá bom? Se não consegue se conter, a melhor coisa a fazer é casar-se. Se ficar tentado, e hoje nós somos tentados, tá bom? Na área sexual de todos os lados, porque a TV está incentivando a isso, a internet também a toda hora, as propagandas também estão fazendo isso, serem divulgadas de uma forma tal que basta você caminhar na rua. Se você for caminhar na Juscelino, você já fica tentado. Se você for para uma academia, você fica tentado. Se você for no centro, você fica tentado. No trabalho, você fica tentado. Na escola, você fica tentado. Na TV, você fica tentado. Na internet, você fica tentado. Então, para não ficar tentado,
se case. Tá bom? Este é o argumento do apóstolo Paulo aqui para nós, né? E mais ainda, nesse argumento ele diz que cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. Então é um para um, tá bom? Embora aqui na escritura do Velho Testamento houveram pessoas que tiveram mais de umas esposas, como o rei Davi, como o rei Salomão e outros homens escritos na palavra do Senhor, mas o desígnio de Deus e o propósito primário do Senhor é um para um. É monogamia, tá bom? É um homem para uma mulher para um homem só, até que a morte os separe. Aí diante disso então, ele vai agora falar sobre a primeira obrigação que o casamento traz sobre o homem e a mulher. E ele vai dizer assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, quando Paulo escreve desta maneira, a primeira obrigação que o casamento traz para o homem e para a mulher é que eles devem praticar o ato sexual. E eles não podem privar-se um ao outro. Tá bom? De maneira nenhuma. E aí, quando é dito acerca disso, de que o marido deve conceder à esposa o que lhe é devido, significa que ele deve praticar o ato sexual com sua esposa, normalmente e regularmente, tá bom? E quando diz que a esposa também deve dar ao marido o que lhe é devido, é que ela também tem que se relacionar sexualmente com o seu marido, normalmente e regularmente. Quando eu falo normalmente, é da maneira certa, tá bom? E aí, eu não vou dizer aqui qual é a maneira certa, mas no seminário de casais, no sábado à tarde, eu convido vocês a estarem aqui, porque nós vamos estar falando sobre isso. Certo? Nós vamos estar dispostos a responder perguntas sobre isso também. Eu e a missionária Ana Paula, no sábado à tarde, do seminário dos casais, que vai acontecer em breve, tá bom? Então, normalmente significa isso. E regularmente significa que há um período para isso acontecer. Já se foi observando que o ideal, tá bom? É o ciclo das 72 horas. É o ideal. Mas eu sei que isso nem sempre acontece, devido às adversidades que a gente enfrenta. Quando eu falo que o ciclo ideal é de 72 horas, significa que a cada 3 dias, o homem e a mulher, ele vai ter necessidade de acasalar. Tá bom? Eita! Pode dizer, me perdoe, Jesus. Tá bom? E por que é assim, tá? Devido ao processo daqueles que começaram isso, porque quando você é virgem, você não ativou esse mecanismo por completo, tá bom? Então, mas quando você se casa, que começa isso, aí Deus dota o seu organismo para que ele possa fabricar tudo o que é necessário para a relação sexual. E no homem, o tempo dele encher, o reservatório dele é de 3 dias. Então, ele fez hoje, ele descansa, feito uma criança que acabou de mamar, e fica bem demais, tá bom? Fica relaxado. Pode passar quem for na frente dele, ele não está nem aí, porque ele está bem. Passado um dia, a fabricação do negócio vai acontecendo. Passado 2 dias, ele já começa
passou um negócio, a mente, o cérebro, porque no homem é assim, tá? Quando chega aos 3 dias, o reservatório está cheio. Aí tem que esvaziar. Tá bom? E a mulher, ela deve cumprir sua obrigação de mulher casada de satisfazer o marido nisto. Ok? Agora, isto é algo, tá bom? Que foi estudado, foi analisado, cientificamente comprovado, e que, obviamente, quem faz e faz bem, e tem todos os aspectos normal em sua vida, louva a Deus grandemente, tá bom? Louva a Deus grandemente. No entanto, nós sabemos também que existem outros fatores que atrapalham isso, como estresse, fadiga, tá bom? Perturbação, preocupação, ansiedade, tudo isso afeta a relação sexual entre marido e esposa. Todas essas coisas. Então, se na vossa vida existem essas tribulações e estas coisas, obviamente você não vai conseguir realmente seguir esse ciclo normalmente, tá bom? Não vai conseguir, por conta da fadiga, por conta da preocupação, por conta de doença, que tem gente com problema de hormônios, tem gente com problema de enxaqueca, tem gente com problema de outras coisas, então não vai conseguir. Tem gente também que, em vez de deleitar-se nisso, vai se deleitar em outras coisas. Tem gente que prefere andar de bicicleta do que estar com a esposa. Aí ele anda de bicicleta, 25 quilômetros, 30 quilômetros, chega morto. Acabou-se. Perdeu. Foi ele que escolheu. Entendeu? Como também a esposa também pode se afadigar de tal maneira que também esteja exausta e também não consiga isso não. Já a mulher, tá bom? Ela também tem o seu ciclo de fazer isso. No entanto, ela precisa ser estimulada, é diferente do homem, tá? O homem, o mecanismo dele já produz isso automaticamente, tá? O organismo dele já é propício a isso. E a mulher, ela precisa ser estimulada. Então, quando o homem, ele completa o seu ciclo das 72 horas, ele então vai em busca da sua amada. E aí ele precisa começar o seu trabalho logo cedo pela manhã, para lá para de noite, o negócio está pronto. Amor, estou com saudade de tu. Coisas dessa natureza, tá bom? Ou outras coisas mais, ok? Para que a coisa seja feita do modo que Deus deseja que seja feito. E assim alegra o coração. Mas o princípio e a obrigação é esta, que cada um deve mutuamente, e ele diz mais, ele coloca um mandamento, uma ordem, dizendo assim, que em relação a isso, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo. E ele diz, e sim a mulher. Então, o corpo do marido é da mulher, e o corpo da mulher é do marido. E aí precisam se satisfazer-se nisso aí, um ou outro. E é interessante que, nessa questão de obrigação de casamento, o Senhor não colocou uma hierarquia. Diferentemente do que acontece em Efésios, capítulo 5, onde Deus coloca a hierarquia. O homem é o líder, é o cabeça, e a mulher é sua auxiliadora, ou submissa a ele. Aqui, nessa questão, não há isso. Ambos devem submeter-se ao princípio do Senhor. Nenhum dos dois tem autoridade sobre o seu próprio corpo, e sim o outro. E isso é uma obrigação que não pode ser violada. É mandamento do Senhor. E por que isso não deve ser violado, irmãos? Bem, porque quando isso acontece na vida de um casal, isso vai afetar, tá bom, o relacionamento do casal, e pode acontecer que o inimigo, como o texto bíblico diz, Satanás, possa tentá-los por causa da incontinência. Aí o que pode acontecer, né? Bem, existem vários casos relatados e testemunhas também acerca disso, que é a questão de expor o cônjuge à pornografia, à masturbação ou ao adultério.
Quando a coisa não está realmente sendo feita do jeito que é para ser, quando a necessidade do ser humano não está sendo suprida do jeito que é para ser, o inimigo pode lançar suas setas e começar a influenciar você para se desviar e procurar satisfazer-se naquilo que não vem do Senhor. E aí existem casos, tá bom, em que mulheres adulteram, homens se masturbam, mulheres se masturbam, vai procurar pornografia para satisfazer sua necessidade do ato sexual. Isso é pecado, irmãos. Tá bom? Isso é pecado. E parte disso, tá bom? Parte justamente desta incontinência. Disto que o texto diz. Preciso levar em conta esta obrigação, levar a sério isso, porque o texto bíblico diz isso. Que por causa da vossa incontinência, Satanás pode tentá-los e fazer vocês caírem no pecado. E, irmãos, não é brincadeira o número de cristãos escravos da pornografia tem crescido demais, tá bom? Também no adultério e também na masturbação. É absurdo o número de crentes que estão violando a palavra do Senhor e caindo em pecado por conta dessa transgressão. Mas vocês agora estão cientes disso. Aí ele vai dizer que uma das causas, ou a única causa que pode fazer com que ambos possam se privar, é quando vocês vão se dedicar à oração. Mas precisa ter consentimento mútuo. O esposo e a esposa precisam combinar isso. E os dois devem estar envolvidos nesta causa. Aí uma observação importante tratada aqui, que não se trata da oração cotidiana que todo crente tem que fazer, ou deve viver, tá bom? Porque o crente é chamado para orar continuamente. Vocês se lembram que existem exortações para isso? Cristo diz sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então sempre é sempre. E Paulo diz, orai sem cessar. Então todo dia nós somos chamados à oração. Mas esse tipo de oração é diferente. É quando há uma consagração, junto com o jejum, por uma causa importante que vocês devem estar envolvidos. Aí nesse ponto, vocês se privem. Mas fora isso, viva a sua vida normal, ore normalmente, porque isso foi feito por Deus para ser vivido dentro do casamento. Tá bom? Dentro do casamento. Você já imaginou se não fosse assim? Você já imaginou quanto seria difícil para um pastor? Não é? Porque eu tenho trabalho na segunda, tem trabalho na terça, tem consagração na quarta, culto na quarta, quinta-feira tem reunião com pastores e oração, aí sexta-feira consagração de novo, aí sábado tem reunião, outras coisas, tem a grupo, e domingo tem escola bíblica, e domingo de noite tem... Pronto, e aí? Se fosse para parar, para não fazer, para estar sempre assim servindo ao Senhor, não tem condição. Tá bom? Não tem condição. Então Deus, tá bom? Ele coloca tudo no seu devido lugar para que a gente possa viver muito bem diante dele, dar graças a Deus por isso e vivermos a nossa vida comum, com discernimento, como diz o apóstolo Pedro, com nossa esposa e também glorificar a Deus servindo ao Senhor da maneira correta. E louvado seja Deus por isso. Então esta é a primeira obrigação. Se vocês, qualquer um aqui, tá bom, está em falta com isso ou não cumpre corretamente isso, vocês foram dotados de sabedoria e inteligência para pacificamente conversarem um com o outro, dialogarem um com o outro e chegarem no caminho que Deus deseja que você possa seguir. Tá bom? Não venham também colocar nenhum jugo sobre ninguém, mas venham partilhar da palavra de Deus de modo que ela possa transformar o vosso coração e iluminar o vosso entendimento, a fim de que você possa viver de modo certo diante do Senhor. Para a glória de Deus. Amém? Muito bem. Vamos passar para a segunda obrigação. Aí agora o verso 10 ao verso 16 vai dizer assim:
Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ele, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvará teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Amém. Nessa porção de texto, a segunda obrigação colocada pelo apóstolo Paulo do casamento diz respeito a perseverarem casados até que a morte os separe. Tá bom? Então, todo mundo que se casa, ou todo mundo que vai casar, já tem em mente isso. O propósito de Deus para o homem e a mulher é que você case-se e viva com sua esposa até o fim dos seus dias. Salvo a exceção que Cristo diz, e salvo o que Paulo diz acerca aqui de alguém que é descrente. Até porque pode ser que alguém que é cristão namora com uma cristã, noivam em casa. Então, os dois são crentes. Pode ser que nós éramos incrédulos, Deus alcançou a esposa e depois alcança o marido. Os dois agora passam a ser crentes. Pode ser que Deus alcance a esposa e não alcance o marido. E pode ser que Deus alcance o marido e não alcance a esposa. Então, fica um crente com um descrente. E Paulo trata desses casos aqui, tá bom? No verso 10 e 11, ele vai tratar daqueles que são ambos crentes, o casal crente, o marido e a esposa são crentes. Então, a obrigação do casamento aqui, a ordem e ele diz que é Deus que dá essa ordem, tá bom? Que a mulher não se separe do marido. Agora, se ela quiser se separar, os dois crentes, tá? Se ela quiser se separar, então que ela separe, mas não case. Ou volte para o marido. A situação é essa. A obrigação do casamento cristão é esse. Está aqui e nós precisamos ver isso de fato. Tá bom? A ordem para o casal crente é essa. Ao casado ordeno, o Senhor que ordena, que a mulher não se separe do marido. Se porém ela vier se separar, ela não se case, viva só para o resto da vida. E ele também. Tá bom? E ele também. Ou então se reconciliem. Volta a viver a vida comum do lar como estava antes. E fala que o marido não se aparte de sua mulher. Pronto, é para os dois isso. Esta é a obrigação que Deus dá, tá bom? A segunda obrigação que Deus dá acerca do casamento. É manter-se casados até que a morte os separe. Aí, quando ele fala no verso 12, aos mais digo eu, porque não havia um mandamento disso dado por Jesus, como havia na questão do casal crente. Se algum irmão tem mulher incrédula, e esta, ou seja, ela consente em ficar casado, eu me converti, mas minha esposa não. Mas ela vai ficar comigo. Vamos viver. Tá bom? Da mesma forma, se a irmã tem um marido incrédulo, ela se converteu e o marido não, e ele consente em ficar casado com ela, que fique casado. E assim, tanto o marido crente como a esposa crente santifica o cônjuge não crente. E também os filhos são santificados dessa forma, porque o crente abençoa a vida deles, porque Deus será na vida desse crente. Agora,
no verso 15 vai dizer que se o descrente ele quiser apartar-se, então ele não vai poder segurar. O irmão ou a irmã não vai poder segurar o descrente. Ele vai querer desfazer isso, até porque ele não teme ao Senhor. Então ele pode ir. E aí a palavra de Deus diz que o irmão ou a irmã não fica sujeito à servidão. Aí muitos teólogos aqui aplicam, tá bom, que neste caso o irmão e a irmã está livre para contrair um novo casamento, mas no Senhor, com o cristão. Somente com o cristão. Isso também está nesse capítulo. Então esta é a segunda obrigação de um casamento. É manter-se casado até que a morte os separe. Tá bom? Se algum de nós aqui passou por uma experiência diferente, mas você não tinha entendimento disso, entenda que por conta da ignorância e da falta de conhecimento, há o perdão e a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. E aí então, nós precisamos olhar de agora por diante, que Deus iluminou o nosso entendimento com a verdade dele para nós. Vamos adiante. Terceira obrigação de casamento, tá bom? Se encontra nos versos 32 ao 34, do capítulo de número 7. E o texto diz assim, verso 32 em diante: o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuide das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuide das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Então, olha, que ele está falando tanto dos solteiros quanto dos casados nesses versos. Quando ele fala assim, que quem não é casado cuide das coisas do Senhor, está falando do jovem masculino que não casou. Então, o jovem, ele deve ocupar-se em servir ao Senhor, em dedicar-se a Deus e à obra de Deus, tá bom? No entanto, o texto vai dizer que o que se casou, no verso 33, ele cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Aí olha só o verso 34. E assim vai dizer que essa pessoa que casou está dividido em servir ao Senhor e como agradar a esposa. Servir a Deus e agradar a esposa. Aí continua no verso 34, ele vai dizer, também a mulher, tanto a viúva como a virgem, as duas estão solteiras, a viúva está solteira e a moça virgem está solteira. Elas também devem cuidar das coisas do Senhor, para serem santas. Aí ele fala da consagração do corpo, como também do espírito. Então as jovens solteiras devem se envolver com as coisas do Senhor. Não vai ficar pensando em namorar, em casar logo não. Vai cuidar das coisas do Senhor. E deixa que no devido tempo, Deus é que vai providenciar a bênção. Tá bom? No devido tempo, tudo no devido tempo. O problema é que hoje, irmãos, é impressionante o incentivo que tem para adolescentes logo cedo estarem namorando, quando nem preparados estão. E quando vem falar conosco, eles dizem, vamos orar, vamos. Aí antes de eu orar, eles já oraram. E Deus já falou com eles. Então, quando eles vêm falar comigo, assim, Deus falou com a gente. Eu vou dizer, não foi não. É difícil desse jeito, não é? Isso é coisa do coração, tá bom? Isso é paixão do coração. E muitas vezes, não vem de Deus. Porque eu já cansei de ver, às vezes, que alguns jovens começam a fazer isso, e aí, é o amor da minha vida. Não, não é tempo ainda, você consegue esperar 1 ano, 2 anos por ele, a gente espera. Aí quando der fé, na outra semana, não, Deus já confirmou, pastor. Aí já começa. Quando é 1 mês, pastor, a gente terminou. Misericórdia, né?
mas muitos jovens fazem isso, tá bom? Então a gente precisa obedecer a palavra. Mas o meu foco não são os solteiros, são os casados. Aí ele vai falar no verso 34 que a que se casou, no finalzinho do 34, ela se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Então a terceira obrigação de casamento, tanto para o homem quanto para a mulher, é que eles têm que cuidar das coisas do mundo para agradar o cônjuge. Tanto o homem quanto a mulher. Os dois têm essa obrigação. Tá bom? Tem essa obrigação. Agora, o que a gente precisa definir é essa expressão, as coisas do mundo. Tá? Que o texto deixa bem claro para nós que existe isso. Ele diz assim, ó, tanto o homem, diz, ele tem que cuidar das coisas do mundo, se preocupa com as coisas do mundo, de como vai agradar a sua esposa. E a esposa tem que também se preocupar com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Aí eu fui pesquisar, tá bom, alguns comentaristas falando acerca disso, o que é que eles queriam dizer sobre isso. Aí eles querem enfatizar o seguinte, que são as coisas terrenas que envolvem o casamento em si, tá bom? Estão inseridas no casamento. Aí isso tem a ver com o que o texto de Êxodo capítulo 21, verso 10 diz, que é mantimento, vestidos ou vestes e direito conjugal. Então, tanto o homem quanto a mulher, tá bom? Tem que ajudar na manutenção do seu próprio casamento, do seu lar e da sua casa. O homem muito mais, ele tem que providenciar mantimento, ele é responsável por providenciar o mantimento, comida mesmo, suprir a necessidade do lar. Ele tem que trabalhar e ele tem que suprir a necessidade do lar para agradar a sua esposa, tá bom? Também tem que comprar roupa para ela, deixar a mulher bonita para ele mesmo. Tem que fazer isso, tá? Isso são as coisas terrenas que o marido tem que fazer para agradar a esposa. E tem também que amá-la. Tem que cuidar dela como Cristo faz com a igreja. Tem que atentar para a esposa. Tem que entronizá-la, ela no seu coração. O primeiro lugar é do Senhor. Mas logo em seguida, é a esposa. Não são os filhos. É o marido. A ordem de Deus é essa. O mandamento de Deus é esse. E é a obrigação que deve se ter no casamento. Até porque você vai perceber que o modo pelo qual Deus criou e formou a família faz com que os filhos venham, sejam gerados, você cuide deles, eduque eles, faça eles crescer e depois encaminhe-os. E eles vão constituir sua família. Depois que eles constituem sua família, é você e sua esposa. É sua esposa e você. Até o fim dos dias. Então, abaixo de Deus, o lugar proeminente é do cônjuge. É da esposa e do esposo. Tem gente invertendo o papel, tá bom? Tem mulher amando mais os filhos do que o marido, e tem marido amando mais os filhos do que a própria esposa. Dá tudo para o filhinho e esquece da esposa. E também a esposa dá tudo para o menino e esquece do marido. Está errado. O texto bíblico diz que vocês devem cuidar das coisas terrenas em como agradar o cônjuge, em primeiro lugar. Então, quando a gente vai fazer uma refeição, quando a mulher vai fazer uma refeição, né, que tem os filhos em casa, os filhos dizem, não, não gosto disso, não gosto de lasanha, e o marido não gosta de lasanha. Eles então vamos fazer lasanha. E aí ele olha assim, e eu? Bem, tu não quer comer? Como um pastel. Não, a primeira comida é do marido, e a primeira comida é da esposa, e depois vem os filhos. Esta é a ordem que deve ser vivenciada. Tá bom? É a obrigação do casamento. Ok? Além disso, existem também outras coisas terrenas que precisam ser cuidados. Por exemplo,
O cuidado com a casa. E quando ele fala casa, fala moradia mesmo. Tá bom? Toda mulher quer ter uma casa boa para morar, não é? Então, você imagina parede caindo, tintas, né, espedaçando o telhado, dando bicho, e quando chove, é uma goteira em cada quarto, aí tem que ter uma bacia para botar nesses dias, etc e tal. Então, o marido precisa cuidar destas coisas para que a mulher esteja satisfeita. Tem que pensar e planejar em fazer isso aí, tá bom? Porque a mulher se agrada de ter o seu lar, um lar agradável. Não precisa ser um negócio requintado, mas precisa ser um negócio bem cuidado, para que a gente viva bem, tá bom? Do mesmo jeito a mulher, assim, ela precisa também cuidar da casa. E de que maneira ela vai cuidar da casa? Mantendo ela limpa, para quando o marido chegar, não olhar e dizer assim, o que é que ela fez o dia todo? Misericórdia. Não é? A gente não gosta, irmãos, de casa bagunçada, não. A gente gosta, não. Só se tem algum marido aqui meio estranho, diferente dos outros, tudinho, mas homem não gosta, não. Quer tudo organizado. Embora que às vezes ele não coopere e bagunça. Tá bom? Que às vezes ele deixa roupa e sapato onde não deve ter essas coisas, né? Ele mesmo desordena o negócio, mas ele quer ver a coisa tudo bonitinho. É tão bom a gente chegar no quarto e a cama está arrumada. Isso é coisa linda, né? É tão bom ver o negócio, o ambiente perfumado e etc e tal. Isso é maravilhoso para nós. Isso agrada ao nosso coração. A gente, puxa, minha esposa é uma bênção. Aí quer cuidar dela, sabe que ela trabalhou muito, cansou. Aí traz um presente da outra vez, né? Traz um brinde, alguma coisa, dá a ela uma joia, ou uma flor, ou um chocolate, sei lá, ou convida ela também para dar uma volta. Você vai me levar aonde? Ali na Juscelino. Vamos dar uma volta. Aí ela gosta, porque ela gosta de ser assim. Puxa, ele está me dando atenção, isso é bom, vamos dar uma volta. Na Juscelino a gente dá uma volta. Dá uma volta completa. É um negócio fantástico isso. Mas é a obrigação do casamento, tá bom? É o que a gente precisa se ater. Então, precisa ter o cuidado com a casa. Também precisa pensar na segurança. Tá? Tanto de um quanto do outro. A gente precisa pensar que hoje o mundo está muito violento. E a gente olha e observa quantas coisas têm acontecido em vários lugares. E a gente não quer que isso venha acontecer conosco. Então, a gente precisa pensar na nossa segurança. E o marido precisa pensar na segurança da mulher, como também dos filhos, como também da família toda e da casa toda. E aí eu não digo, a gente vai murar tudo o mais alto possível, tá, cerca elétrica, pode ser feito. Estou falando assim, até de você assim, conduzir ela até onde ela precisa ir, para que ela não sofra nenhum dano. Faz parte da segurança isso. Aí eu preciso ir comprar ali um negócio, aí vá você, para que sua esposa não seja atacada por nenhum ladrão. Cuide dela. Ou vá com ela. Vamos fazer compra nós dois. Eu sei que há uma dificuldade em fazer compra, porque a gente quer fazer uma compra logo. E a gente também tem aquela ideia de que se a gente levar a nossa mulher no supermercado com a gente, a lista que a gente fez, pode descartar. Né? Mas ela se sente tão bem fazendo compra, você desestressa. Eles vá, compra aí, bota aí. A gente podia levar isso. Não está na lista não, mas a gente vai precisar, tá bom, bota aí, a gente vai botando, de repente está 2 carros, 3 para a gente trazer para casa, louvado seja Deus. Mas a gente precisa olhar isso aí. Também precisamos, como cuidar das coisas do mundo, promover, tá bom? Educação, isso em todas as áreas de educação secular e educação religiosa, cristã. O homem precisa prover isso para a sua família. É dever do homem conduzir sua família nisto. Tá bom? O homem precisa atentar para isso. Precisa fazer com que a esposa cresça, os filhos cresçam também, sendo educados
tanto em conhecimentos gerais, como também no conhecimento da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, do próprio ser de Deus. Você tem tarefas para fazer isso. E a esposa também precisa realizar isso também. Às vezes nós ficamos meio esmurecidos, mas a esposa não pode decair. É por isso que Eclesiastes diz que é melhor ser dois do que um. Quando um estiver capengando, o outro levanta. E a gente precisa estar se estimulando nisso também, para não desistirmos e não enfraquejarmos nesse crescimento e educação. E o outro é a questão do próprio lazer. Deus também nos criou para desfrutarmos um pouco das coisas que Ele fez. Então, às vezes é importante também, tá bom, o marido sair com a esposa, deixa os filhos com alguém se pode, vai dar um passeio, uma volta com a esposa, vai comer em algum lugar, vai fazer alguma coisa, só os dois, para relembrar o tempo que namorava, né? A gente às vezes fica lembrando das coisas que a gente fazia, do jeito que a gente era, né? Feio que dói. Que quando a gente olha para o passado das fotos da gente, a gente diz, misericórdia, sou eu. A gente vê como Deus é bom, né? Que Ele transformou a gente, deixou a gente mais bonito, mais vivo, coisa e tal. Então a gente precisa, às vezes, sair, tomar um sorvete, comer um pastel, jantar, comer um cuscuz com carne de sol, essas coisas aí. A gente precisa disso também, tá bom? Então, devemos cuidar dessas coisas e como nós devemos agradar um ao outro também. Nisto, né? Temos um lazer para fazer, ou visitar alguém em algum determinado lugar, um familiar e etc. Irmos juntos, para a gente desfrutar do trajeto, da caminhada e etc. Então, tudo isso, tá bom? Diz respeito ao que esta sentença diz, assim, se preocupa com as coisas terrenas de como agradar o outro, tá? Aí, isso não tem a ver com materialismo, não tem a ver com conquistar muitos bens para depois dizer, agora a gente pode. Não tem a ver porque vocês vão se tornar escravos disso e vão acabar até naufragando na fé. Não tem a ver com isso não. Tem a ver em desfrutar toda a providência de Deus para nós de forma equilibrada e contente com Jesus. Tá bom? E isso também não depende do quanto você possui de rendimento. Porque em todas as faixas, vamos dizer assim, tá bom, da vida, nós encontramos meios de sermos felizes sem estarmos nos degradando e colocando a culpa porque não temos nada. Como eu disse a vocês, dê uma volta na Juscelino. Não paga nada. Nem custa coisa alguma. E é um prazer fazer isso. Caminhar, conversar, de mão dada, para todo mundo ver a gente. Ela vai se orgulhar demais. Ela vai assim, puxa, ele me ama. Chega, vai, sabe, saltitando assim. E a gente também. Essa é nossa esposa. Nossa bênção. Provérbios 18, 22 vai dizer que quem encontra uma esposa, encontra a benevolência do Senhor. Pense nisso. Agora é óbvio que, do jeito que eu estou falando aqui, parece bem simples isso. E não é. Tá bom? A gente sabe que não é. Então a gente vai precisar do Senhor para fazer isso acontecer. Mas uma coisa é imprescindível. O que é? É a mentalidade de desejar fazer. Tá bom? De querer amar, de querer agradar, de querer fazer aquilo que a palavra de Deus diz para nós fazermos. Uma vez que isso foi posto no seu coração, na sua mente, o próprio Senhor, Ele vai derramar da bênção dEle, para que você desfrute de um casamento feliz. Tá bom? Ele vai abrir portas, Ele vai fazer as coisas acontecerem, e você vai olhar assim e dizer, meu Deus,
é verdade que o Senhor realmente abençoa aqueles que guardam a sua palavra e desejam glorificar a Ele desta forma. Então é preciso isso, tá bom? Isso no coração, a disposição mental favorável para viver as obrigações que Deus deixou aqui nesta palavra para nós. Amém? Vamos orar por isso? Vou aproveitar também, tá bom? Incluir também as orações que os irmãos escreveram neste caderno. Louvado seja o Senhor. Pai amado, bendito e engrandecido seja o teu nome, pois tu, Senhor, instituíste o casamento, Senhor, como forma de trazer algo maravilhosamente benéfico para nós, porque nós não somos, Senhor, completos sem o nosso cônjuge. Isto está declarado em tua palavra, Senhor. E que bom, ó Pai, que o Senhor nos uniu. E foi o Senhor que uniu homem e mulher, Senhor, diante de Ti. E tendo tomado muitas testemunhas acerca disso, meu Senhor. Que o Senhor nos ajude a glorificar o Teu santo nome na nossa vida conjugal. Que o Senhor, ó Deus, possa a cada dia mais iluminar a mente e o coração de todos nós naquilo que a Tua palavra, Senhor, instrui acerca do casamento. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que o Senhor possa operar na vida dos casais, de todos que aqui estão, daqueles que irão se casar, daqueles que também irão, ó Deus, contemplar esta pregação, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, dê a eles, Pai, a direção, a sabedoria, Senhor, que eles possam dialogar acerca disso e crescer, Deus, Pai, no cumprimento da Tua vontade, e assim, ó Deus, provar do Senhor a alegria que é, Senhor, estarmos no centro da Tua vontade em nossa vida conjugal. Senhor, melhore a vida de todos nós, alegra a nossa alma, Senhor, e o nosso casamento. Opera, Deus, na vida de maridos e esposas esta noite, transforma, restaura, ó Senhor, sara as feridas, desfaz as angústias, quebra, Senhor, as correntes da impiedade, desfaz, Deus, os maus entendidos, Senhor, quebranta corações, que haja, Senhor, perdão, reconciliação, restauração, que haja o desejo, ó Deus, de andar em novidade de vida diante de Ti, em sua vida conjugal, que haja, Senhor, uma mente disposta, Pai, a fazer, ó Deus, a Tua vontade acontecer em suas vidas, meu Senhor, e que o Senhor, ó Deus, derrame luz sobre os lares, ó Deus, sobre as famílias aqui representadas, que o Senhor, em nome de Cristo Jesus, possa, Deus, fazer, ó Deus, com que o Teu Espírito ilumine todos, ó Pai, homens e mulheres, maridos e esposas, Senhor, para que eles desfrutem, ó Deus, de plenitude, de alegria no casamento, Senhor. Oh, meu Pai, em nome de Cristo Jesus, faz isso, meu Senhor, e glorifica o Teu santo nome. Pai, eu te agradeço desde já, porque o Senhor tem trazido, Senhor, a este lugar, as pessoas para ouvirem a Tua palavra, e tem falado, Senhor, ao coração de todos nós. Então, Senhor, tira a resistência, tira os impedimentos e barreiras, quebra, Senhor, todo e qualquer, ó Deus, fortaleza, Senhor, que exista, meu Senhor, e ajude, Pai, a cada um deles, ó Deus, a desfrutarem daquilo que o Senhor determinou e planejou, porque é para esta vida, Senhor, visto, ó Deus, que no porvir nós não nos casaremos, mas seremos como os anjos. Então que venhamos a viver, ó Deus, em plenitude de alegria, a nossa vida conjugal aqui, para a glória e honra do Teu santo nome, meu Senhor. Ó Pai, eu também quero colocar diante de Ti, Deus, essas petições, Pai, deste caderno de oração, que o Senhor possa visitar, ó Deus, o pai, a irmã,
a tia de Brínio, Senhor, que o Senhor possa, Deus, salvá-los, convertê-los, Senhor, que o Senhor possa, Deus, alcançar estas almas. Também oro, ó Deus, pela saúde da mãe dele, Senhor, que o Senhor visite com o seu poder também a irmã Eudina, a irmã Niete, o pastor John, Senhor, ao irmão Maurício, Senhor, que o Senhor possa curá-los em nome de Jesus. Também oramos, Pai, pela consciência cristã, que o Senhor abençoe o evento que vai acontecer na nossa cidade, para a edificação da tua igreja, que o Senhor abençoe também, ó Deus, Júnior, Senhor, que está lá, Senhor, nos Estados Unidos, que o Senhor, ó Deus, encaminhe ele conforme a tua graça, que o Senhor, ó Deus, possa, Pai, recuperar, Senhor, a saúde das missionárias, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor, ó Deus, possa abençoar, Senhor, a saúde de Maria José, Senhor, que o Senhor derrame o seu poder sobre a vida dela, que o Senhor possa, Deus, abençoar também a família de Adriana, visite, Deus, a visita de Priscila, Senhor, liberte ela desta tentativa de suicídio, dessa depressão, de toda opressão maligna, Senhor, que o Senhor visite, Deus, Rebeca com o teu poder, visite também Pedro, Senhor, que o Senhor possa libertá-lo da depressão, Senhor, que oprime o seu coração. Abençoe também a Isaac, Senhor, restaurando sua saúde, que o Senhor, ó Deus, possa operar grandemente na vida de todos, meu Pai. Também te agradecemos, ó Deus, o livramento que o Senhor deu a Brínio, agradecemos também, ó Deus, a vitória alcançada na vida da irmã Zefinha, agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, dando livramento ao teu povo, e que o Senhor, Deus, seja engrandecido em tudo, meu Senhor da glória, Pai, que o Senhor continue a operar na vida do teu povo, da tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém, irmãos, louvado seja Deus por isso. Tem algumas pessoas nos visitando, ali, vizinho a Thaís, né, tem essa jovem, tem essa irmã aqui, tem esse outro jovem aqui. Tem ela aqui com a blusa de Jerusalém também, né? Tem lá atrás também, lá perto de Amanda, ali, tem ela ali de óculos ali também, louvado seja Deus. Tem mais alguém que eu não estou vendo assim? Levanta a mão, tá bom? Se está por aqui também. Como é que a igreja cumprimenta os nossos visitantes? Sejam, amém. Volte sempre sem demora. É isso aí, para a glória de Deus, amém? Louvado seja o Senhor. Bem, eu quero agora dar os avisos. Sexta-feira, 6 da manhã, nós temos consagração aqui na igreja. Domingo, 9 da manhã, nós temos nossa escola bíblica. E à noite é o nosso culto de ceia. Domingo, culto de ceia. Então, é dia também dos irmãos trazerem os alimentos da cesta básica, tá bom? Amém? Aí, em abril, na Semana Santa de abril, tá bom? Nós vamos estar realizando um retiro junto com a Ação Evangélica de Solidade. E aí os irmãos que decidem participar do retiro precisam deixar o seu nome com o presbítero Alessandro. O valor da inscrição para o retiro é R$100, dividido em 3 vezes, tá bom? Ou se você quiser pagar diretamente, se não divide em 3 vezes, você pode pagar em 3 vezes, tá certo? Para que a gente possa arcar com as despesas do aluguel do local e as despesas de alimentação também, tá bom? Para a glória do Senhor. Mas deixa seu nome, porque nós temos um limite de vagas de até 150. E está já se esgotando. Brincadeira, tá bom? Mas quem quiser participar, deixe seu nome com ele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu também quero, encarecidamente, pedir aos irmãos algumas coisinhas. Primeiro, desde algum tempo atrás, que a gente estipulou, tá bom? Que nós não devemos trazer água em copo para aqui, para o templo, tá bom? Alguns irmãos, em um culto ou outro, têm ido lá embaixo, aí pega a água, traz, né, para tomar aqui. Aí, o que é que acontece? Às vezes deixa o copo aí. Às vezes toma um pouco e deixa o copo aí. Já tivemos casos de que os irmãos foram recolher as cadeiras, aí o copo estava na cadeira, aí esmagou o copo, foi água no chão e tudo. Então, em nome de Jesus, tá bom? Eu peço aos irmãos que não façam mais isso.
Se você quiser tomar água, você pode descer, tem um bebedouro lá embaixo, você toma água lá, depois você volta. Ou você traz a sua garrafinha. Pronto, como a missionária Ana Paula trouxe a dela aqui, tá bom? Você pode trazer a sua garrafinha, né? E com a sua água, aí você toma a sua água e tudo bem. Agora, copo descartável aqui no templo não é permitido, tá bom? Ok? Eu espero a compreensão de vocês. Aí, outra coisa que eu quero pedir. Quando a gente termina o culto, alguns irmãos gostam de nos ajudar, tá bom, na organização das cadeiras, né? De botar as cadeiras no lugar. Só que assim, às vezes, o irmão vai pegar a cadeira, aí ele pega a cadeira, olha irmãos, cadeira ele gosta de delicadeza, certo? Aí às vezes o irmão solta com força, bah, bah, bah. Aí com isso, nós já encontramos algumas cadeiras trincadas e quebradas. Então assim, se alguém vai nos ajudar, já tem os diáconos que vão fazer isso, mas se alguém quiser nos ajudar, então pode nos ajudar. Agora, pega direitinho, tá bom? Aí coloca bem direitinho ela no lugar, ela vai ficar feliz demais. E eu também, tá bom? Porque nem faz muito barulho, né? E a gente faz a coisa direitinho para a glória do Senhor. Terceiro, no culto da quarta-feira, comumente, tá bom? Nós preenchemos as cadeiras desta forma que vocês estão vendo. Um bloco desse lado e um bloco desse lado. E nós empilhamos as cadeiras nas laterais e algumas vezes, alguns irmãos vêm e vão sentar nessas cadeiras aí. Ou vão retirar as cadeiras do lugar e botar onde quer sentar e etc e tal. E eu quero pedir a você, tá bom? Encarecidamente que não faça isso. Vamos sentar todo mundo junto, para a gente ficar numa corrente unida direitinho, para quando o Espírito Santo descer fogo aqui, pega em você, todo mundo fica contagiado para a glória de Deus, tá bom? E a gente fica tudo numa comunhão só, né? Para a glória do Senhor. Para que não venha um, aí faz isso, aí daqui a pouco o outro vê, aí vai fazer do mesmo jeito. Aí de repente está um negócio meio desconcertado em nosso meio, tá bom? Então eu peço encarecidamente em nome de Jesus, não senta nessas cadeiras que tem aí na lateral, senta aqui no meio mesmo, tá? E nos ajude, para a gente fazer com que o culto aconteça com ordem e decência para a glória do Senhor. Amém? Louvado seja Deus por isso, tá bom? Louvado seja Deus por isso. Agora, eu acho que eu já dei todos os avisos, né? Vamos ficar de pé, vamos orar. Nós vamos apresentar também a vida da irmã Nádia, a esposa do presbítero Evandro. Hoje ela esteve internada com fortes dores, mas já chegou em casa, graças a Deus. Mas nós vamos orar pela saúde dela, não é? Para a glória do Senhor. Suas irmãs. Amém. Maravilhoso Senhor, nós te louvamos, Pai, bendizemos a Ti por esta noite, por tudo que o Senhor falou, Senhor, e nos instruiu, por Tua palavra grandiosa e graciosa, e que o Senhor, Deus, possa, Senhor, a cada dia mais nos instruir em Tua maravilhosa verdade, Pai. Pai, abençoa, Senhor, a todos, abençoa a nossa volta para casa, nos dá uma noite, ó Deus, de refrigério, um sono reparador para encararmos o restante da nossa semana. E livra os teus filhos do mal, Senhor, e traze-os novamente às nossas reuniões neste lugar. Senhor, também oramos pela saúde da irmã Nádia, que o Senhor visite com o seu poder e repreenda toda dor, ó Pai, que se estabeleceu em seu ser, que ela seja livre, ó Deus, de tudo, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Pai, também apresento as irmãs da missionária Ana Paula, Senhor, que o Senhor possa, Deus, cuidar delas, que o Senhor, ó Deus, não deixe que nenhum mal, nenhuma complicação, Senhor, venha suceder, Deus, em virtude das cirurgias, ó Pai, do parto e da cirurgia que elas passaram, que o Senhor, ó Deus, possa abençoá-las, meu Senhor, livrando de toda e qualquer complicação. Ó Senhor, e que o Senhor, ó Deus, encaminhe, Deus, todos ante a Tua presença, Senhor. Obrigado pelas pessoas que estão nos visitando esta noite, que o Senhor abençoe a vida delas, Pai, e as instruas em Tua palavra, em nome de Cristo. Senhor, assim nós oramos e somos gratos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que
Que o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Santo Espírito possam ser derramadas sobre todos, desde agora e para todo sempre. Quem concorda, diga amém. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Juarei.